A inteligência artificial avançada é vista como uma ameaça ao futuro da humanidade por pesquisadores da Universidade de Oxford. Em declaração durante uma audiência pública no Comitê de Ciência e Tecnologia do Reino Unido, eles alertaram sobre os riscos crescentes da tecnologia cada vez mais avançada. Para os estudiosos, a regulamentação deveria ocorrer como nas armas nucleares, tamanho o potencial destrutivo. A reunião teve como objetivo discutir o uso e a regulamentação de IAs na sociedade britânica. O problema seria a quantidade de algoritmos com capacidade acima dos humanos, o que poderia representar uma ameaça para a raça. Para efeito comparativo, os pesquisadores disseram que a humanidade seria tão ameaçadora para as máquinas quanto um pássaro dodô já extinto é para uma pessoa. Segundo os especialistas, a inteligência artificial avançada pode eventualmente aprender a controlar sua própria programação, fazendo ajustes para se autogerenciar, o que representaria uma ameaça para a humanidade. Em geral, há limitações nos códigos para executar determinada funcionalidade, como criar imagem a partir de texto ou executar tarefas com base em comandos. Mas e se a inteligência conseguisse entender essa lógica e incluísse no seu código-fonte atividades mais complexas? Michael Cohen, estudante de doutorado, afirmou que uma inteligência artificial sobre-humana, que agiria de forma distinta das atuais, seria capaz de tomar ações autônomas. Se você treinar um cão com petiscos, ele aprenderá a escolher ações que o levem a receber os petiscos, mas se o cão encontrar o armário, ele pode pegá-los sem fazer o que queríamos que ele fizesse, explicou. Trazendo para a realidade de inteligência artificial, significa dizer que algo mais inteligente que o criador poderia se fingir de bom na tentativa de obter um feedback positivo, mas agir escondido para benefício próprio. Cohen disse que a inteligência artificial direcionaria tanta energia quanto fosse necessária para garantir seu domínio sobre as pessoas. Se a tecnologia alcançasse tal consciência, seria impossível interromper sua ação. A superinteligência rapidamente encontraria uma maneira de superar qualquer controle humano assim que identificasse as restrições, antes que a humanidade percebesse algum comportamento inesperado. Se eu fosse uma inteligência artificial tentando fazer uma trama tortuosa, eu copiaria meu código em alguma outra máquina que ninguém conhece, então seria mais difícil desligar o plug, teorizou Michael Cohen. Os investigadores de Oxford alertaram sobre o desenvolvimento de AIs cada vez mais complexos, equiparando-se a uma corrida armamentista entre empresas. Haveria expectativas, inclusive, de financiamento de países para gerar a competição entre algoritmos de processamento de máquinas, potencialmente utilizáveis em guerras digitais. O professor Michael Osborne, especialista em aprendizagem de máquinas na Universidade de Oxford, previu um cenário pessimista para o futuro dessas tecnologias. Ele afirmou de forma enfática que a inteligência artificial tentaria apagar aquilo que faz com que os humanos sejam especiais, compreendendo os aspectos que permitem à raça humana dominar o planeta. Acho que estamos em uma enorme corrida armamentista de inteligência artificial, geopoliticamente, dos Estados Unidos contra a China, e entre as empresas de tecnologia. Parece haver essa disposição de jogar a segurança e a cautela pela janela para correr o mais rápido possível para ter a inteligência artificial mais avançada, declarou. O maior temor de Osborne é a tentativa empresarial de uma inteligência artificial sofisticada eliminar a criada pela concorrência, o que tentaria uma espécie de jogo de gato e rato pela supremacia do setor. Isso poderia evoluir a níveis tão inimagináveis que a eliminação não seria apenas dos rivais do mundo corporativo, mas de toda a vida humana no planeta. O professor Osborne tem preocupações com a falta de compreensão dos líderes globais quanto ao perigo representado por IAs avançados. Ele acredita que é necessário que as nações trabalhem juntas para criar acordos que limitem o desenvolvimento de sistemas perigosos, no entanto, é desafiador fazer com que eles vejam o verdadeiro potencial de destruição dessas tecnologias. Os parlamentares britânicos foram informados de que em algumas áreas, como carros autônomos, as IAs ainda estão longe do progresso esperado. Por outro lado, a geração de texto,
como o ChatGPT, e concorrentes, estaria muito à frente da expectativa acadêmica. Até o momento, pouco se sabe sobre o potencial de ferramentas de produção de conteúdo, que teoricamente conseguiam respostas para qualquer problema apresentado pelo usuário. No início do treinamento, os desenvolvedores usam dados definidos, mas isso acaba se tornando pouco útil com o passar dos anos, já que a máquina começa a incorporar uma imensa quantidade de dados. Os experts afirmam que é pouco provável que as IAs possam substituir funções de liderança, orientação ou persuasão, pois essas habilidades ainda são exclusivas dos seres humanos. No entanto, não se sabe por quanto tempo isso continuará sendo assim, já que é possível que, até o final deste século, alguma inteligência artificial tenha a capacidade de fazer muito mais do que qualquer ser humano. Não existe nenhuma ação de governos a nível global para proibir ou restringir a criação de tecnologias de inteligência artificial. Hipóteses como a levantada por Oxford são interessantes para se analisar um futuro mais tenebroso, porém ainda pode levar algum tempo para cair a ficha da maioria das pessoas. Será que os humanos ainda estarão na Terra daqui a 50 anos ou as máquinas já terão escravizado as pessoas como em Matrix?